Então, queridos, vamos continuar a nossa aula, né? O nosso segundo tempo de literatura. Vou lá, dividir a tela, que agora nós vamos fazer mais exercícios sobre tipos de discurso. Então, vou chegar para cá, né? No outro tempo, a gente tinha feito esse da exam. Facílimo. Agora, nós vamos fazer um outrozinho. Vou ler com vocês, vou dar um tempo para vocês fazerem e em seguida eu corrijo, tá? Vocês vão ver que bem tranquilo também. Então, vou ler com vocês. Lá em cima, olha, faça a associação entre os tipos de discurso e assinale a sequência correta. Então, o que você vai fazer? Aqui são 3 definições. Cada um vai estar se referindo a um tipo de discurso diferente. E aqui você vai correlacionar, tá? Se você acha que esse daqui é o discurso indireto, você vai colocar umzinho aqui. Se você acha que isso daqui é a definição do discurso indireto livre, você vai colocar um 2 aqui. Se você acha que aqui está a definição de discurso direto, você vai colocar o 3 aqui. E depois, de acordo com essa numeração, nessa ordem, primeiro número, segundo número, terceiro número, você vai escolher uma dessas opções, letra A, B, C ou D, ok? Então, dá o pause aí no seu vídeo e faz o exercício. Enquanto isso, vou pegar aqui o meu relógio. Terminou de fazer? Ótimo. Então, agora vamos corrigir. Aqui, o número 1, ó, reprodução fiel da fala do personagem. Então, reprodução fiel é igualzinho, exatamente o que o personagem está falando, demarcado pelo uso de travessão, aspas ou 2 pontos. Nesse tipo de discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, né? Falei isso no último tempo. Responsável por indicar a fala do personagem, da personagem. Então, esse número 1 aqui é a definição de qual tipo de discurso. Acertou se você colocou que é o discurso direto, né? A reprodução exata da fala do personagem, sinal gráfico de travessão, aspas, 2 pontos, verbos de locução, discurso direto. Então, aqui vai ficar um númerozinho 1, tá? Segunda definição. Ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Então, o narrador, ele vai usar as suas próprias palavras, só as palavras do narrador. Então, quando eu tenho só o discurso do narrador, só o narrador falando, eu vou ter discurso indireto. Então, o número 2, ele vai ficar, ó, aqui, né? Eu já sei que aqui, se aqui é o 2, aqui é o 1, no meio eu já sei que é o 3, tá? Lógico. Mas vamos ler a definição aqui. Tipo de discurso misto. Então, o que é misto? Mistura 2 tipos de discurso, o direto e o indireto, no qual são associadas as características de 2 discursos para a produção de outro. Nele, a fala da personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador, ok? Há casos que é inserida de maneira mais discreta e outros menos discreta, tá? Não tem problema, mas essa inserção tem que acontecer. Então, fala do personagem inserida no discurso do narrador, eu tenho discurso indireto livre. Então, a ordem vai ser 2,
3 e 1. Então, a resposta está aqui, tá? Letra B. Se você marcou a letra B, parabéns, ok? Fácil, né, gente? Bem tranquilo, né? Por enquanto, tá moleza. Então, o que a gente vai ver agora para ficar um pouquinho mais emocionante o nosso trabalho? A gente vai ver a transposição de um discurso para o outro. O que é transposição? Eu vou transpor, eu vou transformar. Vou pegar uma passagem em discurso direto e vou passar para indireto. Depois a gente vai fazer o contrário também, tá? Passar do indireto para o direto. Mas primeiro, a gente vai pegar uma passagem em discurso direto, ou seja, onde eu tenho fala de personagem e vou transformar em discurso indireto. Eu vou fazer o papel de narradora e vou contar, vou narrar aquilo que o personagem disse, ok? Então, o que é essa transposição do discurso direto para o indireto? Tá aqui do lado, ó. Consiste em transformar a fala da personagem em discurso do narrador, né? O narrador, ele vai contar ao leitor o que a personagem afirmou, perguntou, exclamou, utilizando os recursos que marcam o discurso indireto. Então, o que é para fazer? Na transposição do discurso direto para o indireto. Pegar a fala do personagem e contar o que o personagem disse, né? Como se eu fosse a narradora, ok? Aí embaixo eu coloquei um exemplo de discurso direto. Escolhi duas falas do nosso livrinho, O Alto da Compadecida, porque é um livro que é dramático, né? O gênero dramático está tudo composto por discurso direto. Então, foi fácil para encontrar o exemplo nele, no livro, tá? Então, o exemplo, primeiro eu coloquei a frase do padre, né? Uma passagem que está bem no início do livro. Então, o padre falando, que gritaria é essa? E embaixo, a resposta do Chicó. Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Se ultimando é que está nas últimas, né? Nos últimos momentos de vida, está morrendo o cachorro. Ok? Então, são duas falas do livro que a gente já leu em sala, então não tem problema nenhum de estranheza com relação ao exemplo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse exemplo, a fala do padre e a fala do Chicó, e vou transformar em discurso indireto. Vou imaginar que eu sou um narrador e estou contando o que aconteceu com o padre e o que aconteceu com o Chicó. Então, eu vejo que aqui, olha, o padre ele está perguntando, né? Que o Chicó está respondendo, está afirmando. Há várias maneiras de eu fazer essa transposição, tá, gente? O que eu vou mostrar para vocês é apenas um exemplo, tá? Um modo de fazer. Vamos ver lá. Então, olha, o padre perguntou o que havia, que gritaria era aquela. Na verdade, olha, perguntou mesmo, né? Aqui tem o ponto de interrogação. Por isso que eu coloquei lá. O padre perguntou o que havia, né? E que gritaria é essa? Chicó, então, lhe respondeu que haviam mandado avisar ao padre para que não saísse, porque viria uma pessoa lhe trazer um cachorro que estava se ultimando para que o padre o benzesse. Então, o que eu fiz? Eu transformei aquelas duas falas em uma narrativa. Eu contei, né, qual era o diálogo que o padre teve com o Chicó, tá? Então, o que eu fiz? Tirei o nome dos personagens e narrei a fala, tá? O que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa e vai copiar isso aqui, olha. Como a gente faz a transposição, tá? Se quiser copiar o exemplo, ótimo. Pode copiar.
Enquanto isso, eu bebo a minha água. Dá uma pausa aí e copia. Copiou? Beleza. Então, agora pode também dar uma pausa e copiar a resposta, né? Que é a transformação para o discurso indireto. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, tá, gente? Pode me acessar pelo e-mail durante a semana. Vai lá, pode dar a pausa. Foi? Ótimo. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai fazer o contrário, né? Pegar o discurso indireto, que é a fala do narrador, né? O discurso, o momento que o narrador está contando a história, e vamos transformar em direto, em discurso direto. Vamos inserir falas nesse discurso. Aqui eu coloquei a definição, né? O que é você passar do discurso indireto para o direto. É transformar a voz do narrador em fala da personagem. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar os recursos que marcam o discurso direto. O que marca o discurso direto? Verbos de elocução e os recursos gráficos apropriados. Quando eu coloco recursos gráficos apropriados, eu estou falando do travessão, principalmente, ok? Então, aqui, olha, eu coloquei em discurso indireto, como se fosse um narrador contando a história. O padre exclamou que não benzeria cachorro nenhum, que isso era uma maluquice. Diante da recusa, João Grilo afirmou que não via nada de mal em se benzer o bicho, tá? Por que eu coloquei aqui de negrito exclamou? Para você saber que quando for colocar a fala do padre, você vai ter que colocar ponto de exclamação, né? Para poder ficar coerente. E aqui, por que eu coloquei em negrito o afirmou? Para você saber que quando você colocar a fala do João Grilo, você vai colocar um ponto final, né? Como uma afirmação. E pode usar esses verbos aqui como verbos de elocução, ok? Então vamos ver como é que ficou. O padre exclamou que não benzeria cachorro nenhum, que isso é uma maluquice. Como é que eu transformo isso em fala? Aqui, ó. O padre exclamou, 2 pontos. Não vou benzer cachorro nenhum. Que maluquice, né? Aqui, na verdade, eu deveria ter tirado esse uma, tá, gente? Desculpa, vou tirar agora. Então, vou botar grandão. Tá? Então, não vou benzer cachorro nenhum. Que maluquice. Ok? Vamos voltar lá no outro. Então, diante da recusa do padre, o João Grilo afirmou que não via nada de mal em se benzer o bicho. Então, diante da recusa, João Grilo afirmou, aqui o verbo de elocução, 2 pontos, travessão, fala do João Grilo. Não vejo nada de mal em se benzer o bicho, ok? Então, olha, repara que quando eu passo de discurso direto, aqui de fala, né, discurso direto, para o indireto, eu consigo fazer de uma maneira completa. Eu consigo transformar tudo que estava em discurso direto em discurso indireto, tá? Quando eu passo de discurso indireto para direto, só por fala, mesmo assim eu ainda vou precisar do recurso do narrador, da voz do narrador. Por quê? Porque isso daqui é um texto narrativo, ok?
Então, quando eu faço uma narração, eu preciso ainda me valer da voz do narrador para introduzir o discurso direto, tá? Então, o narrador ele não some na narrativa, mesmo na transformação de discurso indireto para o direto, tá? Então, mesmo quando eu transformo de voz do narrador para a voz do personagem, não é somente voz do personagem, eu vou ter que usar em algum momento aqui, ó, o recurso do narrador, ok? Eu só consigo transformar de discurso indireto para algo que seja só em fala, né? Um texto que é só composto em discurso direto, só se esse texto for um texto dramático, ok? Se for um texto narrativo, vai acontecer isso que aconteceu aqui. O narrador ele tem que aparecer, nem que seja um pouquinho, para poder introduzir as falas e usar o verbo de elocução e os dois pontos, tá? Não tem problema, isso tem que acontecer, porque afinal de contas eu estou trabalhando com tipos de discurso e o tipo de discurso ele vai aparecer na narrativa, ok? Então não tem problema. Vamos seguir, tá? Se quiser pode dar uma pausa aqui para você copiar. Agora, dá uma pausa aqui para você copiar também. Ok? Vamos agora aqui mais exemplos de transposição, tá? Então, no primeiro quadradinho, que é de azul, cheguei atrasado porque o ônibus em que eu vinha quebrou, né? Disse André. Então, aqui eu tenho, olha, a presença do discurso direto, a fala do André. Começa no travessão, termina no travessão. Esse disse André aqui é discurso do narrador, tá? Mas ele vai aparecer também porque eu estou pegando exemplos de texto narrativo. Então, não tem como fugir da presença do narrador, nem que seja um pouquinho, tá? Então, cheguei atrasado porque o ônibus em que eu vinha quebrou. Suponhamos que eu quero passar isso aqui para o discurso indireto. Como é que vai ficar? Vai ser aquele discurso preferido, né? Desculpa, aquele discurso proferido, dito unicamente pelo narrador. Então, vai ficar como está no quadrinho aqui do meio. André disse que chegou atrasado porque o ônibus onde estava quebrou. Então, é a mesma informação da fala do André, só que narrada, dita por um narrador. Tá? Agora, se eu quiser transformar essa informação em discurso indireto livre, posso. Tá? Eu vou ter que aumentar um pouco mais a minha narrativa, especificar mais, né? Porque o discurso indireto livre ele vai entrar dentro. Entrar dentro, Cristiane. Nossa, que coisa linda. Ele vai se misturar, né? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Ele vai entrar no discurso indireto, tá? Ele vai fazer parte de um discurso indireto, de uma fala do narrador. Então, é o nosso último quadrinho nessa cor estranha, meio verde. Então, olha, André estava nervoso, mas não tinha o que fazer além de dizer a verdade, acreditassem ou não. Aqui, discurso indireto, só narrador, né? Estava tenso, suando, de pé na sala, cheia de colegas, só narrador. Aí, o ônibus em que eu vinha quebrou. Então, essa partezinha aqui de vermelho é o quê? A fala do André, né? O ônibus em que eu vinha quebrou. Olha aqui a justificativa dele. O ônibus em que eu vinha quebrou. Então, é a inserção do discurso direto, né, da fala do André, dentro do discurso
indireto. Então, é a fusão, é a mistura de dois tipos de discurso que eu tenho nesse quadrinho aqui. Então, eu vou ter o discurso indireto livre ou semi-indireto, ok? Então, no primeiro quadrinho lá em cima, azulzinho, eu tenho o exemplo do discurso direto, a fala exata do André. No segundo, eu tenho exemplo do discurso indireto, a voz do narrador, né, contando, narrando o que o André acabou de falar. E aqui, por último, eu tenho o discurso indireto livre, ok? Os 3 exemplos de como eles podem aparecer, tá? Vamos seguir agora para mais um pouquinho de exercício, né? Então, um exercício da FATEC. Como é que aparece esse exercício aqui? Ela insistiu, me dá esse papel aí. Então, na transposição da fala do personagem, né? Porque ali onde começa o travessão, me dá esse papel aí, é a fala de uma personagem. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é. Então, o que ele quer que você faça? Que você passe esse discurso direto que está aqui em cima, me dá esse papel aí, para o discurso indireto. Como é que ficaria? Uma dessas 5 opções. Vou dar um tempinho, você aperta a pausa aí do seu vídeo, vou beber um golinho d'água e você tenta fazer, que eu vou corrigir daqui a 1 segundo. Foi? Então, vamos ver as opções aqui. Me dá esse papel aí, né? Ela insistiu. Então, como é que o narrador vai contar isso? Ela insistiu que... Ó, aqui a gente vai ver um detalhezinho, né? Que vai me dar a dica de que tá errado. Porque quem insiste, insiste em alguma coisa, né? Então, quem insistiu, ela insistiu, ela insistiu em alguma coisa. Então, esse que aqui já está errado. A gente tem que saber a gramática para poder ser um narrador correto, né? A gente não podemos ser um narrador que fala errado português. Temos que ser um narrador que sabemos a gramática, que conhecemos verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos. Ah, mas isso não é aula de português? Sim, mas vai contar, tá, gente? As regras gramaticais, elas não são esquecidas durante as aulas de literatura, né? A língua portuguesa é uma só. Eu falei para vocês lá no nosso primeiro dia de aula que a gente divide as nossas aulas em português, literatura e redação por uma questão de didática, tá? Mas a gente não pode chegar, por exemplo, na nossa redação e escrever errado, né? As aulas de gramática, elas vão servir para você fazer uma boa redação, ok? A mesma coisa, a aula de gramática, ela também vai servir para você acertar uma questão de literatura, porque a escrita faz parte, né? A gramática faz parte tanto da redação quanto da literatura. Então, quem insiste, insiste em alguma coisa, né? Eu não posso ser um narrador que vai narrar a história com erros de português, ok? Então, a letra A já está fora. Então, a letra B. Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. Esse me aqui é quem? Então, ela insistiu, me dá esse papel aí. Então, esse me aqui é ela, né? É ela que está falando. É ela que quer o papel. Então, se eu coloco, ela insistiu em que me desse esse papel, parece que é o narrador personagem falando que quer o papel, ok? Então, também não tem sentido. Eu mudo o contexto e mudo a fala
da minha personagem se eu marco essa opção aqui. Então, a letra B também não pode ser, tá? Vamos ver a letra C. Ela insistiu em que me desse aquele papel. Também, olha, a mesma coisa. Que me desse dá a entender que é um narrador personagem que quer o papel, que o narrador é que quer o papel. Na verdade, não é o narrador que quer o papel. Quem quer o papel é ela, porque é ela que está pedindo, né? Com me dá esse papel aí, ok? A letra D não pode ser, né? Porque não insiste por, não é insistir em. Aí vamos ver a letra E. Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Tá certo? A letra E. Tá certinha, olha. Ela insistiu em que lhe desse a ela o papel. Ok? Então, por isso, a resposta é a letra E. Essa questão aqui ela é difícil porque ela é sutil, né? É um detalhezinho que você tem que entender que quem está pedindo papel é ela. Então, o papel é dado a ela e não a mim, narrador. Ok? Então, é um detalhe, coloquei de propósito aqui essa questão para a gente poder raciocinar e pensar um pouco, tá? Vamos seguir para a próxima. Aqui, o próximo exercício é uma questão que caiu na FUVEST, né? É o mesmo texto daquela primeira questão que a gente viu lá no nosso tempo anterior. Essa daqui da Exam, da Sinha Vitória, lembra? Então, esse trecho aqui dessa questão e o trecho da questão que nós vamos fazer agora foram tirados do mesmo livro, um romance chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu vou contar depois, rapidinho, da história para vocês, tá? Então, olha, assim, a Vitória aqui, ó, ela novamente, né? Quem é assim a Vitória? De que fala esse romance? Fala de pessoas do interior, né, do sertão do Nordeste brasileiro, e eles estão fugindo. Eles abandonam o lugar onde eles vivem por causa da seca, né, e estão andando, são retirantes, estão fugindo daquela situação de seca em busca de ir para a cidade, para um lugar melhor onde eles possam ter um emprego e meios de sobrevivência. Então, são 4 pessoas que tem nessa família. O Fabiano, que é o pai, assim, a Vitória, que aparece logo aqui de cara, que é a mulher dele, e eles têm 2 filhos, um maior e um menor, né? Viajam com eles, né? Uma cachorra, que eles têm uma cachorra chamada Baleia, e tem um papagaio, tá? Então aí eles estão indo em direção, né? Fugindo da seca do sertão e indo em direção a uma vida melhor, com mais condições, ok? Então, o narrador dessa história é um narrador em terceira pessoa, tá? Ele não é personagem, ele só narra o que acontece com essa família. Então, assim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, né? Achando a frase extravagante, estranhou. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Tresvariando é ficando maluca, né? Então, aqui embaixo, vamos ver o que a FUVEST pergunta para os alunos. Uma das características do estilo de Vidas Secas, né, o nome do livro, é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho. Então, aonde é que aparece o discurso indireto livre aqui? Aí ele coloca várias opções, tá? Vou dar um tempinho, beber mais um pouquinho de água enquanto vocês fazem. Tenta fazer, tá, gente? Vou corrigir.
Ok? Então vamos lá. Sim, a Vitória falou assim, narrador falando. Mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Então, tudo isso daqui é o discurso do narrador, tá? Ele está contando a história. Aves matarem bois. Também, narrador está contando o que aconteceu. Que lembrança? Que lembrança é o quê? Né? É o pensamento, é a opinião, né? De quem? Do Fabiano. Então, Fabiano é que emitiu, né, esse pensamento aqui. Que lembrança. Aqui, olha, olhou a mulher, desconfiado, voltou para o narrador. Aqui é o narrador. Julgou que ela estivesse tresvariando, também o narrador. Então, percebeu? Às vezes, né, o discurso indireto livre, ele se mistura de uma maneira muito sutil ao discurso do narrador, como acontece aqui em Vidas Secas. Tá? Sutil, olha, só um pedacinho de leve de discurso indireto livre. Tá? Então, essa que lembrança é uma expressão da personagem Fabiano, tá? Então, é letra D de dado, ok? Para casa, vamos ter exercícios. O que eu quero que vocês façam para casa? Eu vou colocar no universo do aluno o texto, o conto, o menino, tá? Inteiro, para vocês lerem. E no final vão ter umas perguntas, né? Vou pedir para vocês identificarem presença do discurso indireto, indireto livre, textos do discurso. Vou pedir para vocês identificarem o espaço, o tempo da narrativa. Eu quero que vocês leiam o conto todo. Ele é um conto grande, mas ele é um conto denso, bem emotivo, que depois, na próxima aula, a gente vai discutir o conto. Eu quero que você preste atenção no conto, na presença do discurso indireto livre, no conto O Menino, da Lígia Fagundes Telles. Vai ter vão aparecer palavras nesse conto do menino que você certamente não vai conhecer, não vai saber o significado, tá, gente? O que você vai fazer? Você vai procurar no dicionário, tá? Pode ser o dicionário de papel que você tem em casa, pode procurar no dicionário do Google, da internet, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você descubra, pesquise o significado das palavras que você não entender, tá? Isso é importante. O conto, ele é um conto de suspense, mas ele é um conto bem interessante, é um conto emotivo, é um conto para mexer mesmo com o sentimento das pessoas, tá? Eu vou ficar muito feliz, muito contente se você ler o conto e tiver alguma impressão sobre o conto, pode me mandar um e-mail contando o que você achou sobre o conto O Menino, da Lígia Fagundes Telles, que aí, dependendo sobre o e-mail, os e-mails que eu receberem, a gente discute, né? Eu vou trazer para vocês as impressões das turmas sobre o conto. Pode deixar que eu não vou falar o nome de quem me mandar e-mail, tá? Segredo. Aí a gente vai ver o conto e eu vou explicar o conto para vocês, ok? E vou corrigir também, falar rapidinho sobre as questões que ficarem de deveres de casa, tá? No mais, tchau, fiquem com Deus, aproveitem, leiam com atenção, se cuidem, tá? E até a próxima.